Como estimular a comunicação de bebês de 6 meses? Que tipo de atividade usar? Que tipo de resposta esperar nessa idade? Quais os comportamentos que podem ser sinais de autismo ou de outros transtornos do neurodesenvolvimento? Vem comigo nesse vídeo se você quiser saber mais sobre isso. Olá! Eu sou a fono Clara Esteves e autismo e desenvolvimento infantil é o tema desse canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência à playlist sobre a comunicação em bebês, com dicas, de brincadeiras e atividades para cada faixa etária e também com orientações sobre alguns sinais de alerta para autismo e para outros transtornos do neurodesenvolvimento. Mas antes, você já sabe, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário com as suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder e te ajudar. Então, vamos começar falando sobre o que é esperado em bebês de 6 meses de idade. Bem, na minha visão, os bebês de 6 meses têm duas grandes conquistas, que são duas grandes mudanças no desenvolvimento e que fazem toda a diferença para esse desenvolvimento deles. A primeira delas é a possibilidade de um maior controle motor. Então, nessa idade, os bebês já rolam, já sustentam a cabeça, já ficam de bruços, já começam a sustentar o tronco quando estão sentados. Às vezes, precisa até colocar uns travesseiros assim ao redor, colocar alguma coisa para que ele possa ajudar. Mas, de uma forma geral, ele já tem mais autonomia e já consegue ficar ali com as mãos livres. Isso permite a ele uma exploração do mundo completamente diferente. Então, antes o mundo era aquilo que ele via ali na maior parte do tempo, deitado, ou então no colo de alguém, mas assim, a exploração era um pouco limitada a essa posição. No momento que ele consegue sentar, ele tem uma visão de mundo completamente diferente de tudo que está ao redor dele. E ele está com as mãos livres para poder explorar, então isso é um ganho qualitativo muito grande. Um outro aspecto muito importante nessa idade é a questão da intencionalidade. Até então, o bebê já demonstrava alguns sinais de interação social, mas ele era ainda muito passivo, Era necessário que o adulto iniciasse sempre essa interação. E a partir dos 6 meses, os bebês começam a ficar um pouquinho mais ativos, a tentarem chamar mais a atenção do adulto, ou seja, eles já esboçam uma intencionalidade comunicativa, eles esboçam essa intenção de se comunicar. E isso também traz um ganho qualitativo muito significativo na interação. Então, nesse momento, por volta ali de 6 meses de idade, o principal, o que a gente realmente precisa estar bastante atento é essa questão da reciprocidade social. Então, se o seu bebê nessa idade ainda não emite os sonzinhos das vogais, A, E, U, ou então ele não responde aos sons do ambiente, ou então ele não demonstra afeto, ele não ri, não balbucia, não faz essa troca social, ou então em relação à parte motora, se ele não tenta pegar os objetos que estão ali ao alcance dele, se ele tem dificuldade de levar o objeto na boca, se ele não rola, nas direções, ou se ele tá muito rígido ou um pouquinho molinho demais. Então, assim, todas essas coisas é importante que você converse com o pediatra do seu filho, porque realmente é ele que vai ser o profissional capaz, de poder orientar você e ver se realmente precisa de uma avaliação mais específica, uma avaliação com um especialista. Mas então, o que a gente pode e deve fazer com um bebê dessa idade é explorar muito essa reciprocidade social. Então, o tempo todo a gente pode ficar imitando as coisas que o bebê faz, Então, se ele tá lá brincando com a boquinha, a gente brinca junto, se ele tá lá mexendo, balbuciando, a gente imita o que ele tá fazendo, se ele tá emitindo um som, a gente pode até, inclusive, acrescentar coisas, A gente imita e acrescenta alguma coisa. Então, por exemplo, se ele tá lá só brincando com a boquinha, má, porque esse é um movimento que ele já consegue fazer, Esse movimento do P, do B, do má, que são sons que a gente mexe aqui com a assim, de uma forma mais visível. Então, se ele já consegue fazer esse som, a gente vai lá e mamãe, você tá aqui falando com a mamãe, que delícia, a mamãe tá aqui, vem aqui, Então, a gente está acrescentando ali uma intencionalidade àquilo que o bebê estava fazendo de uma forma bastante, bem sem intenção no primeiro momento, só porque ele estava ali brincando. Mas quando a gente acrescenta isso, ele se engaja nesse jogo social, Ele responde a isso, ele sorri, ele olha e com a constância, desse incentivo, ele vai começar a fazer cada vez mais
essa produção de forma intencional. Inclusive, nesse momento, ele já consegue até esboçar alguns desejos, assim, né? Mostrar algumas vontades. Claro que de forma bem incipiente, né? Mas então, por exemplo, se ele tá com um brinquedinho e você tira esse brinquedo dele, em algumas vezes já pode ser o caos, né? A criança já começa a chorar, já mostra que não era isso que ele queria, né? Então, o que a gente pode fazer é jogar junto esse jogo mesmo, né? Assim, ir construindo essa relação com a criança de uma forma mais intensa. Então, se ele tá sorrindo, a gente sorri para ele, se ele tá brincando com a boca, a gente brinca junto com ele, se ele tá querendo brincar com algum brinquedo, você só entra ali no jogo dele, vai fazer o que ele estiver fazendo também. Se ele jogar para um lado, você joga, se ele jogar para o outro, você joga, se ele jogar pro chão, né? Aí começa aquela brincadeira dele querer jogar as coisas no chão, aí o pai vai lá, pega, ele acha o máximo, aí joga de novo. Enfim, acaba ficando até um pouco meio cansativo, mas é porque ele tá explorando mesmo esse movimento, essa profundidade das coisas quando ele vê a coisa caindo, né? Então, assim, tudo isso qualquer coisa é motivo, né, para diversão ali com a criança. Então, além de explorar essa reciprocidade na comunicação, a gente também deve explorar bastante essa questão sensório-motora mais variada, né? Então, o bebê já consegue manipular melhor os objetos. Então, quanto mais coisas variadas ele puder fazer, menos ele vai colocar as coisas na boca, né? Então, assim, a gente pode usar livrinhos sensoriais para ele manipular, a gente pode dar para ele umas bolinhas de velcro, né, presas no material felpudo para ele poder puxar, ou então umas formas de madeira presas numa fita durex também para ele poder puxar. Encontrar figuras por detrás de um lencinho, brincar de massinha, de tinta com material comestível, enfim. Nesse momento, inclusive, é muito legal brincar no espelho, né? Porque ele já se reconhece e ele gosta de ficar de frente para o espelho, e aí vocês podem ficar brincando de fazer careta, brincar de esconder, né? De achar diante do espelho, que é uma informação diferente, assim, né? Porque uma coisa é a gente estar de frente para a criança, né? Essa interação face a face. Outra coisa é a gente estar diante do espelho fazendo a mesma coisa, então já é uma variação também. E aqui ainda vai uma super dica, super bacana, que é algo que eu sempre discuto muito, né, com os pais lá na Maratona Brincando que se Aprende, que é a questão de seguir a liderança da criança. Ou seja, a gente precisa sempre estar observando o que está chamando a atenção do bebê para poder oferecer coisas variadas a partir do que ele já estiver fazendo, né? A partir do que ele já estiver ali engajado em relação a brincadeiras dele próprio. Então, se ele está brincando ali com a boquinha, com a mão, com as coisas que ele está vendo, a gente vem e traz um espelho e aí brinca com o que ele já está fazendo, só que acrescentou o espelho. Ou então, se ele está ali com o chocalho na mão, né, experimentando o som do chocalho, a gente pode trazer, por exemplo, um tambor, né, e experimentar junto com ele ali aquele som, né, fazer a mesma coisa que ele já estava fazendo, só que com um som diferente, né. Então, assim, a gente vai ampliando o repertório dele a partir de coisas que ele já estava fazendo, que já estavam chamando a atenção dele. Então, se você ficou interessado nessa questão de seguir a liderança, de como seguir a liderança, eu vou deixar o link aqui para vocês da nossa Maratona Brincando que se Aprende, que é voltada especialmente, né, para papais e mamães ali de primeira viagem, que estão ali às voltas com o que fazer e como fazer para estimular os seus filhotes. E se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa suas dúvidas principalmente, que eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar ainda mais, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão!